Graças a Deus. Irmãos, eu quero, neste momento, fazer aqui as apresentações e dando prosseguimento aqui à nossa reunião nessa noite. E eu quero apresentar, primeiramente, quero saber se há irmãos do campo, nosso campo de Itapuranga, que está nos visitando nessa noite. Temos alguém do campo de Itapuranga, congrega aí nosso campo, está aqui nessa noite? Temos ali o irmão, mais alguém? Vamos receber com bem-vindo? Bem-vindo em nome de Jesus. De outros campos, eu quero saber se nós temos irmãos que congregam em outros campos e que está nos visitando nessa noite. Que sabe de Goiânia, essas cidades maiores, Anápolis, Brasília, Distrito Federal, aqui do Vale do Araguaia, Vale de São Patrício, aqui do estado ou fora do estado, né? Temos alguém nos visitando? Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Parece que não, né? Pessoas amigas, pessoas que ainda não são evangélicas. Pessoas que ainda não são evangélicas. Temos alguém? Tem um casal, os irmãos estão... vamos recebê-los com bem-vindo? São bem-vindos em nome de Jesus, graças a Deus. Quero apresentar de outras denominações evangélicas, temos Igreja Presbiteriana, Batista, Igreja de Cristo, Igreja Deus é Amor, Igreja Pão da Vida, do Evangelho Quadrangular, e tantas outras, né? Não consigo citar todas, mas Nova Aliança, Brasil para Cristo. Se temos, não temos, né? Então, sempre a gente apresenta aí os pontos. Reginaldo, irmão Reginaldo, e todos os irmãos que vieram lá da Vila Odete, fiquem de pé. Graças a Deus. Estão aí os irmãos. Deus abençoe. Lá do Alto Refúgio, Sr. Valdetino, juntamente com todos os irmãos que vieram lá do Alto Refúgio. Fiquem de pé. Aí, Deus abençoe os irmãos. Lá do Conjunto Fraternidade, pastor Alceu, e todos os irmãos que vieram no Conjunto Fraternidade, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Lá do setor Morada Nova, Dona Tereza, todos os irmãos que vieram lá do setor Morada Nova, fiquem de pé. Aí, Deus abençoe. Lá do setor comercial, irmão Genoir, e todos os irmãos que vieram do setor comercial, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. E lá do Parque Alvorada, Wagner, todos os demais irmãos que vieram do Parque Alvorada, fiquem de pé. Deus abençoe. E lá do setor Veredas, irmão Bardim, irmão Valdir, demais irmãos, todos os irmãos lá do setor Veredas, fiquem de pé. Aí, Deus abençoe. Podemos assentar. Vamos receber todos com bem-vindo? São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Mas eu acho interessante assim fazer essa apresentação, porque na realidade os obreiros vão estar vendo aí, os irmãos estão vindo, né? Estão vindo, se não. E eu acredito que esse culto de terça-feira, ele é um departamento, faz parte do departamento de ensino da igreja, e eu acho que deve ser valorizado, não porque às vezes é ensinado uma coisa nova, não é isso, mas eu acredito que, como eu, tem muitos irmãos que cada vez que nós reunimos aprende alguma coisa, sempre tem a possibilidade de aprender alguma coisa, pode não ser muita, é claro, não vai aprender muito de cada vez, mas vai estruturando, vai te levando a ter uma estrutura na fé. A fé cristã, esses dias eu estava conversando até com a Dênica, eu saí mais ela, perguntei para ela, Dênica, quantos anos uma pessoa gasta para formar? Ele começa a estudar no jardim e depois vai prosseguindo. Aí nós fizemos a conta ali, deu uns 19 até 20, 21, 22, dependendo da... uma pós, a coisa vai caminhando aí, pode ir até mais, né? Tem uns que vai mais. Então, eu estava analisando o seguinte, faz parte de uma vida.
às vezes é um terço, um quarto. Se a pessoa viver mais pouco, pode ser um terço, né? Mas se viver muito, pode ser um quarto, um pouquinho mais até, ou menos do que isso, com relação a uma vida toda. E a pessoa passa isso nos bancos de uma escola, preparando para uma carreira política, preparando para uma profissão que vai facilitar a sua forma de viver aqui, vai fazer ele concretizar alguns sonhos, né? Então, e a vida cristã, irmãos? Eu acho que é claro que eu vejo irmãos aqui que têm mais de 50 anos de fé, estão vindo para a igreja, mas eu acho que eles estão certos. Nós temos que realmente valorizar isso, valorizar, porque isso aqui, essa vida cristã, a nossa esperança é que aqui nós estamos adquirindo conhecimento que diz respeito a uma eternidade, né? Então, essa é a razão. Eu acredito que eu não sou diferente dos demais. Eu preciso de ir na igreja, eu preciso de participar das reuniões, preciso. Não adianta eu tentar, se eu tentar ficar, eu não dou conta de ficar fora, na realidade não dou conta. Então, às vezes eu fico assim, a gente, num momento de festa, às vezes a gente até cansa, o físico fica bem abatido, cansado, mas quando a gente pensa, eu vou estar lá, vou estar participando, é tão triste. Tem uma história triste na Bíblia, com relação a Tomé, né? Houve uma reunião com relação à ressurreição de Jesus, Tomé não estava. Aí quando alguém conta, ele fala, só se eu ver os cravos, ver os cravos, sinal dos cravos, sinal da lança, só se eu ver alguma coisa assim. Então, irmãos, por quê? Exatamente porque deixa de ir em algumas reuniões. Então, quando você está na reunião, você sabe o que está acontecendo, o que está sendo ensinado. E sai um comentário aí fora, o que foi ensinado? A igreja abriu as portas para isso, fechou para isso, fez isso, não dentro daquela palavra de ensino, houve, o que houve? Então, quem vem sabe o que está acontecendo na igreja, né? Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos, mas às vezes poderíamos estarmos um número maior, é claro. Eu estava aqui pensando hoje, demorou os irmãos chegarem, né? No início, na hora que iniciou o culto, tinha pouca gente aqui ainda, depois chegou mais, mas nós começamos com 10 minutos de atraso. Se nós tivéssemos começado o culto 7h30, tinha pouquinha gente, e eu estava até pensando, meu Deus, eu pensei que quando a gente colocasse os climatizadores, o clima ia melhorar, ia dar isso aí ia facilitar para muitos vir na igreja. Na realidade parece que não adiantou muito não, e aí a gente dá para entender que crente é crente mesmo, né? É aqueles que não tem circunstância não, é aqueles que vêm mesmo. Aí está quente, eles vêm, está frio, eles vêm, qualquer circunstância estão aí. Mas vamos aí, eu quero fazer uma leitura de um texto, 1 Samuel capítulo 6, graças a Deus. Pedir aos irmãos para nos colocar em pé uma vez mais, vamos ler aqui a palavra de Deus, a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 6, primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículos, pelo menos o 6 e o 7, o 6º e o 7º versículo, ele diz assim, porque, deixa eu ver se eu notei certo isso aqui, eu acho que eu notei errado esse versículo aqui, irmãos. Me ajuda aí, é o texto que fala da escolha dos... é capítulo 16 de 1 Samuel, porque eu fui notar, anotei assim mesmo. Capítulo 16, versículos 6 e 7.
E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Podemos assentar? Esses dias as irmãs me pediram para me dar uma palavra aqui, e eu cheguei aqui na igreja, eu acho que até foi um daqueles dias que a gente recebe esse pedido assim, bem de última hora, eu acho que até foi a Manglória que me pediu, e eu, aqui procurando um texto, já aqui dentro da igreja, eu fui levado a ler esse texto aqui com as irmãs. E eu li, e Deus falou tanto comigo naquela manhã, naquele dia, que eu senti um desejo de aprofundar um pouco na leitura desse texto e alguns textos paralelos a esse aqui, para me ministrar uma palavra aqui numa terça-feira. Então, para aquelas irmãs que estavam aqui, estiveram aqui naquele dia, muitas delas vai lembrar de algumas das coisas que eu falei. Falei aqui numa reunião, se não me falha a memória, foi num sábado de manhã, uma consagração com as irmãs. Numa palavra breve aqui, rápida. Mas hoje eu acredito que eu estudei um pouquinho mais esse texto e quero ir mais um pouquinho além daquilo que da visão que Deus nos deu naquele dia, da forma, até mesmo a limitação do tempo, né? Mas eu achei muito interessante observar esse texto aqui. Eu acho que praticamente todos os leitores da Bíblia, todos os irmãos que estão aqui, quando eu li esse texto aqui, já sabe que isso aqui se refere à separação, à unção de Samuel, ou melhor, de Davi. Era a unção realizada por Samuel, mas a unção de Davi como rei de Israel, para ser rei de Israel. Então, Davi recebeu uma ordem de Deus, chegou a questionar porque ele entendeu que ele, ungindo Davi, ele poderia enfrentar uma situação difícil com Saul, poderia enfrentar uma perseguição com Saul, mas Deus orientou como que ele deveria fazer, e ele foi na casa de Jessé, e ali, esse texto nos ensina muitas lições, tremendas. Ali nós encontramos, quando ele chega, o versículo de número 6, já começa aqui, ele viu Eliabe e disse, ele disse, para quem? Para ele mesmo, certamente é esse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eu já vejo aqui, irmãos, um detalhe interessante. Qual era a característica física de Saul? Saul era um homem que era bonito, tinha uma boa aparência, e o relato bíblico era um homem alto, de uma altura bem alta, Saul. E quando a gente lê aqui, quando ele veio Eliabe, diz, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Aqui a gente percebe que ele também era alto. Eu aprendo uma coisa interessante aqui, irmãos, porque a gente tem uma tendência de pensar assim, Deus usa o fulano desse jeito, que tem essa característica, então a gente vê outra pessoa da mesma característica e fala, essa pessoa deve ser igual ao outro, deve ser usado por Deus igual ao outro. Ou a gente vê uma pessoa, pelo contrário, a gente vê uma pessoa que ele tem um comportamento totalmente fora dos princípios da Bíblia, e ele tem uma característica, aí de repente você vê outro do mesmo jeito, você fala, deve ser igualzinho aquele lá, parece com ele. Irmãos, aqui a gente começa a entender que as aparências enganam. Então, Samuel, a visão de homem do Samuel, ele viu, e o que chamou a atenção? O que chamou a atenção dele foi
a aparência e a altura. Exatamente duas coisas que destacavam em Saul, era a altura e a aparência. Mas Deus continua aqui nesse versículo 7, ele diz: nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, se eu fosse dar um tema aqui, ou eu posso dar um tema, essa palavra, eu daria o seguinte tema: Deus não vê como vê o homem. A visão de Deus é totalmente diferente da visão do homem. Há caminhos que ao homem parece bom, não é verdade? Direito, certo, mas o fim deles é caminho de morte, de destruição. Então, parece, mas não é. Foi na terça-feira passada, o pastor Irum trouxe uma palavra, parece que foi terça passada, não foi? Que ele trouxe uma palavra aqui sobre a fragilidade do homem e a grandeza, a força de Deus. As palavras eu posso até trocar, mas o sentido é esse. Então hoje eu queria falar com os irmãos sobre a visão de Deus, a visão do homem. Às vezes a gente pode pensar, mas será que pode ser útil na minha vida espiritual? Será que isso pode contribuir para a minha vida espiritual? Sim. Eu já disse aqui aos irmãos que Samuel errou porque ele próprio havia ungido Saul. Saul chegou lá, com certeza Samuel admirou de Saul, pela estatura, pelo porte físico, pela aparência, e ali era realmente um escolhido de Deus. Quando ele viu Eliabe, ele falou: está aqui o homem, está aqui o homem, destaca também, é um destaque. Aí Deus fala para ele: não, eu já tenho rejeitado, esse aí não. E aí começa a passar os outros, todos os irmãos conhecem a história, conhecem os fatos relacionados a esse texto aqui. Dos outros irmãos de Eliabe, todos passam e são todos rejeitados, exceto Davi, que era o menor. Passa por último e era o menor. Então, primeira coisa, o homem olha para aquilo que é exterior. O homem olha para aquilo que é totalmente exterior. Nós olhamos, a nossa visão aqui nessa noite, nós estamos aqui com uma igreja, não está cheia, não temos aqui tanta gente, poderíamos ter mais, como eu já disse, mas nós temos aqui algumas centenas de pessoas, bastante até. Aí, eu posso olhar para os irmãos e eu vejo aqui homens, mulheres, e vejo um grupo de crentes. Na hora da apresentação eu fiz uma pergunta que levantou alguém que estava nos visitando do campo, alguém que está nos visitando aqui que ainda não é evangélico, pelo que eu pude perceber. Então, mas olhando aqui, olho esses obreiros, eu estou vendo um grupo de obreiros, todos têm algumas características assim, que combinam conforme a forma de vestir, alguma coisa, mas eu tenho certeza que Deus está olhando para nós aqui e vê muita coisa diferente daquilo que eu e você estamos vendo. Eu acho que é bom a gente saber um pouco sobre isso, a gente analisar um pouco sobre isso, porque nós vamos entender que as aparências enganam, que a gente deve buscar no final dessa palavra, eu acho que só tem uma coisa aqui que nós podemos fazer: buscar um discernimento de Deus, e buscar na palavra um discernimento espiritual, baseado na palavra, para a gente estar, e às vezes deixando de julgar, né? Muitos julgamentos. Quantas vezes os irmãos já foram enganados, fazendo julgamentos precipitados? Você chega numa pessoa, uma pessoa chega perto de você, e você nunca conversou com ele, aí de repente você encontra um amigo e fala: eu não vou com a cara do fulano, eu acho ele tão antipático, ou ela tão antipática. Daí a pouco, um dia, você tem a oportunidade de conversar, e quando você conversa com ela, você muda
totalmente a sua opinião, totalmente. Então, é uma forma de ver. Mas, então, irmãos, existem alguns fatores interessantes com relação a ver. Por exemplo, a visão do homem, ela vê a aparência, Deus vê o interior, Deus vê o coração. Outra coisa interessante é que a visão do homem, nós vemos o momento. Nós estamos vendo aqui um culto, hoje. Que jeito que Deus vê? Deus vê além desse tempo. Deus vê passado e vê o futuro. A visão de Deus é ampla. Inclusive, quando fala de eternidade, existe... A eternidade é uma coisa que não tem como explicar. Mas alguém, eu já conversei com alguém, com algumas pessoas, e especificamente uma que conta com muitos detalhes com relação a uma visão de Deus que ele teve, ele me fez essa pergunta para Deus: como é que é a eternidade? Aí Deus falou para ele, aquele ser que ele estava conversando, falou para ele, a eternidade, não adianta eu te explicar, você não vai entender. Ele falou: não, mas eu queria saber um pouco o que é eternidade. Ele falou: olha, a eternidade é o passado e o presente, o passado e o futuro presente. Isso aí é eternidade. Aí ele falou: mas então não entendi nada. Ele falou: não te falei que você não ia entender? E a gente não entende mesmo. Quem é que entende a eternidade? Mas Deus sabe. Nós estamos vendo aqui, irmãos, às vezes nós, com relação ao passado, a gente até conhece um pouco. Assim, dentro dos limites do nosso tempo. Agora, Deus não, é muito além. Deus não é limitado pelo tempo. Deus é eterno olhando no passado e com relação ao futuro, pelo que a Bíblia nos mostra. Então, é totalmente diferente do homem, da visão do homem. Deus, o homem ele vê de uma forma superficial. Deus vê aquilo que é oculto. Se a gente tiver alguma dúvida, pode apelar para a Bíblia aqui agora. Por exemplo, Salmo 139. Qual é o que o salmista fala ali? Que antes de ser formado, Deus já conhecia, já sabia, conhecia todos os detalhes com relação à vida dele. Deus sabia tudo, né? Então, a visão do homem, ela não alcança nada disso aí. Olhando de uma forma assim, para caminhar um pouco mais aqui nessa palavra, a nossa visão, ela é uma visão dos fatos, daquilo, ela é totalmente exterior mesmo. Nós não temos como fugir dessa realidade. Agora, a visão de Deus, e quando ela é totalmente exterior, nós analisamos e julgamos as pessoas pelos fatos, pelo comportamento, pelos fatos, pelo aquilo que ele faz, por essas coisas. Agora, Deus, inclusive quando você vê Jesus fazendo dando aquela palavra ali no Sermão do Monte, quando ele fala assim: foi dito aos antigos, não adulterarás, porém eu vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher e a desejar, já adulterou com ela no seu coração. Eu quero que você analise a visão do homem ali e a visão de Deus. A visão do homem é aquela: pega uma mulher no adultério, leva para Jesus, condena e mata. Mas e a visão de Deus? Deus vê o adultério antes dele acontecer, antes dele ser concretizado. Que jeito, irmãos? O adultério ainda está no coração, porque é de lá que sai. A Bíblia fala isso, é enfática com relação a isso. Deus vê antes de acontecer os crimes, os homicídios, os adultérios. Deus está vendo tudo isso aí. Irmãos, é interessante, não é? Nós temos que parar um pouquinho para pensar sobre isso. Isso aí ajuda a gente a viver uma vida cristã, procurando viver dentro de uma orientação de Deus. Porque às vezes nós queremos parecer uma coisa que não somos. Queremos
aqui, por exemplo, até com relação a um culto, eu quero ministrar uma palavra aqui, e eu me coloco numa posição acima da igreja, me coloco lá em cima. Não, comigo isso não acontece, eu não faço isso. Deus conhece o meu coração. Quem sabe se Deus, ou se Deus falasse aqui hoje, se Jesus estivesse presente, ou se o Espírito Santo falasse assim, porque na realidade eu vejo assim, até analisando, eu acho que até um cuidado de Deus com a gente, com a vida da gente, porque você já pensou se tivesse seus pensamentos expostos assim, todo mundo estivesse vendo? Era assim, meio, não tinha jeito, é claro que a gente, mas Deus sabe, Deus penetra, Deus conhece, e como eu disse aos irmãos, nós conhecemos um adúltero porque ele que realizou o adultério, Deus não. Deus conhece um adúltero olhando o coração dele. Isso é pesado, irmãos, é coisa séria. Vamos observar alguns detalhes com relação à visão de Deus e à visão do homem. Por exemplo, nós fizemos uma leitura na abertura desse culto, no Apocalipse capítulo 2, com relação à igreja de Esmirna. Eu já li aquele texto ali a propósito, para me aproveitar aqui nessa palavra, aqui nessa noite. Observe aqui, eu quero ler com os irmãos, até ler, quero abrir a Bíblia aqui, e se vocês quiserem acompanhar, pode também abrir em Apocalipse capítulo 2, o que João escreveu acerca desta igreja. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Eu queria chegar aqui. Qual era a visão do homem com relação àquela igreja? Qual era a visão das outras igrejas e do povo, do modo geral, com relação àquela igreja? Pobre, não era? Porque até ela própria se considerava pobre. Mas qual era a visão de Deus com relação a ela? Rica. O pastor está lembrando aqui, e os irmãos ficaram com medo de responder. Mas eu até queria que vocês respondessem. Qual foi a visão de Deus? A visão de Deus, a palavra de Deus. O que Jesus falou para João ali com relação àquela igreja? O que ela era? Rica. A visão do homem, ela era pobre, mas na visão de Deus, ela era rica. Vamos aqui para a última carta, das 7, vocês já sabem até o que eu vou falar. A igreja que está em Laodiceia, olha aqui. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Qual aí é exatamente o oposto. Qual era a visão da própria igreja, do homem com relação àquela igreja? Ela era, na visão do homem, rica. Qual era a visão de Deus? Pobre. Estão observando aí? A igreja de Esmirna, a visão do homem, ela era pobre, mas ela era rica. A visão de Deus, ela era, na visão do homem, ela era pobre, mas na visão de Deus, rica. A igreja de Laodiceia, na visão do homem, ela era rica, na visão de Deus, ela era pobre. Eu li um fato um tempo desse, irmãos, de um missionário, de uma igreja, melhor dizendo, que um pastor de uma igreja muito rica na América do Norte mandou uma carta, alguma coisa, para aquela igreja lá na África,
e num dos países mais pobres, falando assim: olha, nós estamos penalizados, estamos com muita dó de vocês, e nós estamos orando por vocês. Aí aquele irmão foi responder a carta e falou: olha, nós é que estamos com muita pena de vocês, e nós estamos orando por vocês. Não sei se vocês entenderam. Uma era muito rica e a outra muito pobre. E a que era rica estava penalizada, com dó, preocupada com a pobre, e escreveu para eles, afirmando que estava orando por eles. Aí aquele pastor daquela igreja, que tinha uma visão espiritual aguçada, que sabia a realidade da coisa, falou: não, eu tenho que comunicar com eles, porque era uma sinceridade, não era vangloriando com aquilo, mas falou: nós é que estamos orando por vocês, porque a riqueza às vezes afasta o homem de Deus. E às vezes, por isso, irmãos, é que eu estou dando essa palavra aqui nessa noite, para nós aprender a ver as coisas. Às vezes nós estamos vendo, não é só a vida de igrejas, de grupos, de igreja por aí, não. Ah, não, aquela igreja daquele lugar é uma igreja pobre, tadinho, coitadinho do pastor, coitadinho dos irmãos, é um grupo de gente sofrendo. Não é só isso, não, é aqui dentro da igreja, nós que somos essa igreja aqui hoje. Irmãos, nós temos que aprender a ter uma visão de Deus. Irmãos, tem crente aqui em Itapuranga, que às vezes não tem nenhuma casa para morar, e às vezes pode ter crente que tem às vezes um bom patrimônio. Aqui não é um lugar de gente muito rico, tem lugar que tem muito mais gente rica, mas mesmo assim tem, às vezes tem um nível mais médio, tá? Um grupo de pessoas que tem esse mesmo nível, e quem sabe, às vezes nós olhamos para aquele que está num nível mais acima assim, e fala: rapaz, aquele ali é abençoado por Deus, e olha para aquele outro pobre, que às vezes não tem nem a casa, e fala assim: coitadinho daquele ali, parece que até Deus esqueceu dele. Irmãos, quem sabe num momento como esse, se o Espírito Santo pudesse falar, se Deus pudesse falar, se Jesus estivesse aqui, Ele ia falar para nós: é um engano seu. Aquele que tem um bom patrimônio, coitado, está muito ruim, está difícil. Agora, aquele pobre é rico. Glórias a Deus. Visão de Deus, visão do homem. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, essa vida aqui, às vezes essa vida aqui cheia de saúde, de beleza, de prosperidade, quantas vezes tem sido uma vida enganosa, tem enganado a muita gente. Analisando essa visão de Deus, visão do homem, eu acho que dá para a gente chegar mais perto de Deus, procurar chegar mais perto de Deus. Não, eu quero analisar a minha vida. Como é que está a nossa vida espiritual, irmãos? Quem sabe o dinheiro, quantas pessoas que essa prosperidade financeira tem distanciado elas de Deus? Você conhece. Esses obreiros aqui conhecem, muita gente no ministério, muita gente que já foi, aí com certeza conhece pessoas que você sabe disso. Quando ele estava lá no pó, ele era crente fiel, estava caminhando para o céu. Depois começou a melhorar. Hoje você, se for dirigir o culto fúnebre dele, você vai falar: meu Deus, o que eu falo? O que eu vou falar? Graças a Deus, nós precisamos entender, buscar, por isso que eu estou falando para os irmãos, nós precisamos buscar esse discernimento de Deus, precisamos de buscar isso, e Deus pode nos dar isso aí, está dando isso aqui na palavra, essa palavra de hoje aqui, é uma palavra que pode mudar a sua visão, mudar a sua forma de ver as coisas, precisa mudar, nós precisamos buscar isso aí. Nós às vezes supervalorizamos coisas que Deus não valoriza, e às vezes desvalorizamos coisas que Deus está valorizando. Deus, a visão de Deus,
Vamos buscar essa visão de Deus na nossa vida, inclusive aplicando na nossa própria vida. Na nossa própria vida. Isso é normal. A gente está avaliando pelo que está recebendo, pela a prosperidade, pela forma que a coisa vai conduzindo, a gente começa a avaliar. Não, eu estou bem, nossa Deus tem me abençoado, Deus tem me abençoado. Irmãos, como é que está a sua vida de oração, de leitura de Bíblia, de comunhão com Deus? Comunhão com Deus. É preciso analisar isso aí. Graças a Deus. A visão de Deus, e Deus vê na nossa vida, a visão de Deus é diferente. Eu estava analisando hoje, nessa palavra, e sentei aqui, Deus começou a passar muita coisa na minha cabeça. E eu estava, depois que eu cheguei aqui na igreja mesmo, eu anotei alguns versículos aqui, alguma coisa, que eu quase nem estou lendo, mas, por exemplo, quando o povo via Abraão, eu já vou mostrar agora um lado positivo, um lado que Deus vê acima daquilo que você vê, porque eu estava tentei mostrar para você até agora, e principalmente nessa última colocação que eu fiz, que às vezes nós estamos abaixo daquilo que Deus está vendo. Precisamos ter cuidado com isso. Mas eu quero mostrar agora um aspecto que alguém está acima. Abraão, por exemplo, quando o povo via Abraão, quem que o povo via? Via primeiro o Abrão, depois o Abraão, só isso. Deus olhava para ele e via uma grande nação, via um povo. Ali alguém olhava e via um homem, mas Deus via um povo. Então, totalmente diferente. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 da segunda epístola aos Coríntios, ele, no final, aliás, no meio do capítulo 12 ali, ele fala assim, que quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Qual é a visão nossa com relação a isso? Quando a gente vê alguém fraco financeiramente, fraco na saúde, às vezes está tentando superar na vida, está difícil, a coisa está difícil, a gente olha e fala, está fraco, está ruim mesmo. Mas ele falou assim, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Ele próprio via ele fraco, mas naquele momento ele entendeu que ali Deus fortalecia, ele recebia a força de Deus. Inclusive falei isso aqui esses dias para os irmãos, quando Ananias recebeu aquela revelação de Deus para ele orar por Paulo, que até então foi o Saulo, e o Saulo estava ali na rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Simão, curtidor, não é isso? E Deus deu o endereço completo para Ananias ir ali orar, mas quando Deus fala para ele, o anjo de Deus fala com ele, qual foi a primeira palavra dele? Senhor, ele deve ter falado mais ou menos assim, Senhor, mas o senhor está totalmente errado. O senhor não sabe que aquilo ali é um perseguidor? Aquele homem tem feito muitos males à igreja. Esse homem é um problema. O anjo vira para ele e fala, para mim ele é um vaso escolhido. Irmãos, nessa noite, no passado, quando você estava lá na sarjeta, o povo olhava para você e falava, é um miserável, é um condenado ao inferno, mas Deus olhava para você e falava assim, é um vaso escolhido. É um vaso escolhido. Quantos vasos escolhidos estão aqui nesta noite? Deus te escolheu. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E até hoje, às vezes alguém olha e às vezes até critica. Será que ele mudou mesmo? Será que ela está crente mesmo? Eu nem não acredito. Mas Deus continua falando, vai firme, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Você continua sendo o vaso escolhido. Não importa o jeito que o mundo vê, mas eu queria que você se colocasse numa posição para ser visto por Deus nesta noite. E Deus vai te usar. Glórias a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Quantos homens de Deus no passado, pastores, que foram consagrados, né? E no momento da consagração foi criticado. Meu Deus, para quê? Ou recebeu uma incumbência, um cargo, num departamento, qualquer coisa, alguém olhou e falou, coitado do pastor, a visão está tudo errado, deu tudo errado. Mas se o homem que colocou estava dentro da visão de Deus, é exatamente isso que eu estou falando com relação a Paulo. Alguém olha, vê a fraqueza, mas Deus olha e fala assim, é um vaso, é escolhido, eu escolhi. Aí eu fico pensando, irmãos, quantos vasos escolhidos tem em Itapuranga hoje que está caído na sarjeta? Eu queria que você começasse a orar para isso. Quantos vasos escolhidos hoje? Às vezes dentro dos filhos dos irmãos que aqui estão, quem sabe tem gente aqui que você como pai, como mãe está olhando e fala, não tem mais jeito, não presta, não dá mais nada. Deus está olhando e fala, engano seu, eu escolhi, é um vaso escolhido. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, glórias a Deus. Eu falei aqui acerca daquela mulher que foi pega em adultério. Irmãos, qual foi a visão dos homens com relação àquela mulher? Uma adúltera, não vale mais nada, um grupo de hipócritas, sem vergonha, porque se tivesse vergonha tinha levado o homem também, por que não levou? Hipocrisia, era condenado todos os dois, mas não leva não, então levou só a mulher. Chega lá, o que Jesus viu nela? Viu uma mulher arrependida, pronta para ser mudada de vida. A mulher samaritana, que foi no poço buscar água, o que ela própria olhava para ela e falava, aqui tem uma mulher com sede, na realidade era. Chega lá, Jesus muda a água, muda a proposta, ela volta, Jesus conversa com ela, até ali todo mundo olhava, tanto é que quando alguém chegou, pelo que a Bíblia fala, eles admiraram de ver Jesus conversando com aquela mulher com aquele comportamento. A mulher tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha não era dela, era um terror para as outras mulheres, não era? Qualquer mulher casada que vê o marido dela conversando com aquela mulher, fala, meu Deus, será que eu sou a próxima vítima? Vai me tomar meu marido, vai bagunçar. Mas Deus olha para ela e vê ali uma missionária, porque ela sai dali transformada, vai na cidade de Samaria e leva a cidade até Jesus. Uma obra tremenda. Então nessa noite, irmãos, eu quero voltar aqui uma palavra que eu falei bem no princípio. Busca uma revelação de Deus na palavra, através do Espírito de Deus, e Deus vai te ensinar a olhar as coisas, inclusive olhar para a sua própria vida. Deixa de analisar a sua vida, seu sucesso pela prosperidade, deixa disso. Tem muita gente aí pregando prosperidade, que tem que ser próspero para estar com Deus. Eu fico olhando assim, analisando. Uma época eu vi um irmão pregou uma mensagem aqui na igreja, fazendo uma crítica tremenda naquele pobre da parábola do rico e Lázaro, do Lázaro. Que o Lázaro, ele achou base bíblica lá que o Lázaro não estava certo, porque estava fora do projeto de Deus, do plano de Deus. Agora só tem uma coisa, daí a pouco Deus mostra o rico no inferno e o Lázaro no seio de Abraão. Todo mundo via o rico como um homem próximo, abençoado, não era? E olhava o Lázaro como um mendigo, coitado, miserável. Daí a pouco a situação inverte totalmente. Irmãos, se fosse para mim escolher hoje, eu queria ser o rico ou o Lázaro? Essa é forte, não é? Antes eu falar essa palavra aqui, era 100% rico. Só que agora a coisa muda, você fica sempre preocupado. Graças a Deus. Irmãos, Deus vê de uma forma, o homem vê de outra. E nós precisamos buscar mais essa possibilidade de ver as coisas com os olhos de Deus, ver do jeito que Deus vê. E para isso, às vezes, a gente leva assim um choque. A coisa é assim, é
Eu lembro do pastor Alain Brizotti, sempre quando ele vai dar uma palavra, ele fala assim: irmãos, a palavra hoje ela vai ser uma palavra confrontadora, vai confrontar. E na realidade, essa palavra aí, com relação à visão de Deus, visão do homem, ela é confrontadora. E às vezes nem nós queremos ter a visão de Deus. Meu Deus do céu, eu achar que o homem abençoado é aquele que está, às vezes alguém que está sofrendo está mais abençoado que o que não está sofrendo. Eu ter essa visão, está tudo errado, ué. Aos olhos de muitos é mesmo, mas o céu é melhor, a salvação é melhor, e às vezes a prosperidade, a felicidade, esse monte de coisa, diz respeito a uma vida aqui de 60, 70, 80 anos, e aí inclusive a Bíblia diz que o que passa de 70 é enfado e canseira, e qualquer pessoa que vai ficando mais velha sabe que a canseira chega mesmo. Mas está aqui o Espírito de Deus, que o profeta Isaías escreveu, que ele renova nossas forças. E se ele às vezes não renova a força física, renova a espiritual, viu, Vanilson? E o lado espiritual é melhor. E se ele não te renovar hoje na força física, ele está aqui para renovar a sua vida espiritual. Deus pode te renovar aqui, ó, hoje. É um momento de renovação. É por isso que Deus nos leva, porque às vezes nós não conformamos, somos uns eternos inconformados, fica igual aquele lá no livro de Números, o tanto de vezes que o povo murmurou ali, fica um monte de crente murmurador. Vocês estão achando que eu estou falando com os outros? Só, estou falando comigo também. Vocês acham que eu também, de vez em quando, não sou tentado, é uma miséria essa estranha? Começa a perceber assim, quantas vezes eu já pensei, se eu não falei, e às vezes até falei, meu Deus, será que Deus está comigo? Essa luta que eu estou passando, será que Deus está comigo? Mas quando eu estou falando com os irmãos, Deus está falando comigo também. Irmãos, Deus nunca nos desamparou. A Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus não vai jogar ninguém fora, é só você não sair. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue falando, né? A palavra que Deus me deu para me falar para vocês hoje foi essa aí, não foi outra não. É isso aí. É para nós ter uma visão mais de Deus. Glorificar a Deus. Eu queria que você colocasse de pé agora e fizesse uma oração agradecendo a Deus, às vezes até pelo sofrimento, aquele sofrimento que te levou lá nos pés de Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu vi uma irmã subir na rampa da igreja para a oração das 8, aí eu olhei e falei comigo mesmo, não vou contar quem, vocês podem, fazer o que quiser que eu não vou contar quem é, mas eu falei comigo mesmo, falei: Jesus, será que ela está passando uma luta? Ela está passando uma luta, porque normalmente eu não vejo ela vir, ela deve estar passando uma luta. Aí fiquei com essa palavra. Eu estava conversando com o pastor Eurípides Silvestre, que é tio do irmão Vanilson aqui, aí ele falou, me contou uma história, falou: irmão, o pastor Geraldo Pires, que o Vanilson lembra dele também, é seu tio também? É, né? Um dia, ele era engraçado, assim, ele tinha umas palavras, tinha umas colocações engraçadas, aí ele disse que um dia ele chegou lá na igreja de Campinas, tinha um pastor, dirigente de uma congregação, com os joelhos dobrados lá, os braços levantados, e estava até suando de orar, estava orando mesmo para valer. Aí disse que o Geraldo Pires olhou assim, junto com o pastor Albino, olhou e falou: ih, pastor Albino, está lascado, isso aí está lascado. Você sabe por que nós pensamos isso? É porque, o que nos leva a orar? O que te leva a orar? Analisa aí agora para você ver. Quantas orações, quantas horas de oração, de agradecimento você já passou na sua vida? Às vezes você até naquela oração normal, você agradece, está certo. Mas tirar uma noite de oração de gratidão, não é fácil. Mas para pedir, é direto, não é? E quando está na luta, passa vigília até sozinho. Então, eu queria que nós analisássemos essa visão. Vamos ver, que jeito que Deus está vendo isso? Não adianta eu tentar passar por espiritual, tentar passar. Agora eu queria que você orasse agora. Essa oração é a seguinte: é uma oração de agradecimento por tudo aquilo que tem feito você chegar mais perto de Deus.
pode ser a alegria ou a tristeza, pode ser a prosperidade ou a falta dela, seja o que for, aquilo que fez você chegar mais perto de Deus. Ore agradecendo a Deus por isso agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, te louvo, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Quero te agradecer, meu Pai, por tudo aquilo que tem contribuído para que eu chegasse mais perto do Senhor. Mesmo que sejam as lutas, o sofrimento, meu Pai, mas eu quero que o Senhor te agradecer por isso. Pai, quantas vezes, se as lutas não tivessem chegado, nós não teríamos chegado aos teus pés, nós teríamos até afastado e distanciado do Senhor, mas o Senhor, pela tua misericórdia, Pai, o Senhor trabalhou as nossas vidas e tem nos segurado. Continue, meu Deus, e nos dê uma visão diferente, uma forma diferente de ver as coisas, e assim sendo, de agir também, ó Pai. E o Senhor fazendo isso, quem sabe nós podemos ser grato na prosperidade, ser grato também nos momentos de vitória, Pai. Pai, nós te louvamos por isso. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Aleluia, glórias a Deus. Pai, o Senhor sabe que a vida é eterna, que a salvação vale mais do que tudo, e é por isso que às vezes o Senhor tem trabalhado as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, é em nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos nesta noite, que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre a tua igreja uma vez mais. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos gratos, ó Pai, pela tua presença, pelas vitórias no aspecto espiritual, e não simplesmente naquilo que é material, mas naquilo que é espiritual, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Aleluia, glórias a Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus, glórias a Deus, aleluia, graças a Deus. Deus abençoe, Deus. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Eu quero transmitir aqui os avisos, irmãos. Amanhã, enquanto dá os avisos, eu quero que seja levantada a oferta, que tem ajudado aí alguns irmãos, né? Num momento difícil, assim, ajuda alguns irmãos. Então, os irmãos vão ofertar segundo Deus colocar no seu coração aí nessa noite. Amanhã, quarta-feira, teremos o culto de oração na direção da equipe Teles de Cristo e também a nossa reunião de ministério. Quinta-feira, os ensaios. Sexta-feira, a reunião aqui no templo da oração com os grupos familiares. Vai estar na direção da Vila Odete. E no sábado, nós teremos a nossa reunião de ministério do campo. Domingo de manhã, a nossa escola bíblica dominical. E domingo à noite, a Santa Ceia do Senhor. Então, é a sequência dos nossos trabalhos aqui durante essa semana. Teremos todos os dias a oração a partir das 5 horas aqui na igreja, das 8 às 9 a oração na direção das irmãs, e das 3 às 4 a oração missionária. Então, esse é a sequência aí do nosso trabalho dessa semana. A mocidade, pastor, não, por favor avisar toda a diretoria da mocidade que teremos uma reunião hoje após o culto. Ana Eliane está pedindo aqui a diretoria da mocidade para permanecer aqui no templo para uma reunião agora após o culto. Graças a Deus. Quem tem aí seus dízimos, suas ofertas, procure aí fazer os acertos, né? Hoje eu estava aqui na secretaria e eu vi pelo menos 2 irmãos do campo. Um deles chegou ali, procurou a Dênica, pegou até uma lista dos irmãos que tinha qualquer dívida lá, não foi isso, Dênica? E o outro chegou também, acho que pagou alguma coisa, e perguntou até se, a pergunta lá, se podia pagar depois do dia,
pagar mais, é assim. Então, a gente vê uma fidelidade muito grande num grupo de irmãos que oferta. E eu sempre tenho dito aos irmãos que na hora de ofertar, nós não somos obrigados, mas acertar as promessas, isso é um dever nosso, né? Temos o dever de acertar. Então, os irmãos que têm aí seus acertos, procure a tesouraria da igreja e faça, né? Deus vai estar abençoando. Peço a oração dos irmãos pela obra de Deus, que Deus continue realizando a sua obra, salvando almas. A gente vê aí, sexta-feira eu estava sentado aqui, ou foi? Não, sábado. Aí um irmão chegou aqui e falou: olha, ontem nosso culto do grupo familiar entregou 4 pessoas. E a gente, domingo, nós tivemos um culto aqui, na hora do apelo não entregou ninguém. Terminou, teve aí alguém veio aqui na frente e fez a decisão. Pelo que eu entendi, eu cheguei, até já tinha passado, mas ele fez a decisão e não queria batizar, quer uma coisa. A gente vê Deus realizando a obra, mas nós precisamos de orar para Deus dar direção, dar graça, e nós buscarmos mais esse lado aí, esse aspecto. Orar mais no sentido de salvação de almas, de crescimento espiritual da igreja. Então, e mudar essa visão. Às vezes você vê até um crente. Eu estava lendo alguma coisa esses dias e li sobre alguém fazendo uma comparação entre o filho pródigo e aquela pessoa que a Bíblia não cita o nome dele, mas ele foi pego, caído, e foi ajudado pelo bom samaritano. Ele descia para Jerusalém e foi assaltado. Aí aquele comentário que eu vi fazia mais ou menos uma colocação assim: aquela pessoa foi assaltada. Então, e quem é que com relação ao roubo, quem é que veio para roubar, matar e destruir? O diabo. Então, às vezes hoje, irmãos, nós estamos vendo muita gente sendo assaltada, e às vezes a gente não quer dar a mão, não quer ajudar, em nome de uma legalidade, em nome até de um certo zelo. Às vezes nós jogamos fora, contribuímos para perder. Então, eu estou tendo uma visão assim hoje com a igreja, quer dizer, toda a vida tive, né? Mas hoje, às vezes, de uma forma mais acentuada, que a igreja, na realidade, ela está nesse mundo para trazer as pessoas, para reunir esse povo, para procurar trazer esse povo mesmo, juntar esse povo, porque para destruir o que o diabo está fazendo hoje, eu estou vendo uma ação do diabo muito mais forte do que eu vi há alguns anos atrás, muito mais tremenda mesmo, muito. Então, para isso, para contrapor essa situação, a igreja precisa agir mesmo, né? Nós precisamos trabalhar mesmo, na oração, no jejum, na busca de Deus. Deus abençoe a todos. Nós já transmitimos os avisos, e parece que todos, né? Vamos colocar em pé e orar, agradecendo a Deus, pedindo a Deus também que nos abençoe esses dias, ou durante a nossa caminhada, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos por esse momento, te pedimos que o Senhor continue com as mãos estendidas, abençoando a tua igreja, fazendo-nos ver as coisas realmente como elas são. Ajuda-nos a entender a tua vontade, ter a visão do Senhor, meu Pai, enxergar da forma que o Senhor tem enxergado, tem visto, meu Pai. Nos ajude, meu Deus, mesmo na nossa limitação, na nossa fraqueza, mas nos ajude, meu Pai. Leve-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos debaixo das tuas potentes e poderosas mãos. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda essa igreja, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.